Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo em um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz assim: Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma a sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos chamou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso, foi tudo ideia dele, um dom preparado para nós em Jesus, muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora, desde a manifestação do nosso Salvador. Nada poderia ser mais claro. A morte derrotada, a vida manifestada como luz, tudo por meio da obra de Cristo. Glória a Deus por essa palavra que nos motiva. Essa palavra ela está embasada sobre a ideia de que Deus tem o poder para derramar sobre os seus servos, né? E principalmente quando você olha para essas verdades e aí você começa a sentir Paulo como que diante do seu filho na fé, Timóteo, né? Como uma conversa de um pai com um filho. E eles estão muito animados, eles estão muito entusiasmados com a ideia de que eles podem ser usados pelo poder. E é interessante que Paulo fala no versículo 8, eu quero destacar aqui hoje o versículo 9, mas no versículo 8 Paulo fala sobre é, a forma com que é, a pessoa deve ser tomada desse poder para não sentir vergonha das situações que possam surgir diante de si ou cruzar o seu caminho. Uma das coisas mais entusiasmada, que nós podemos chamar assim, é a ideia de que eu, eu estou sendo desafiado por Deus a ser algo nas suas mãos ou em suas mãos. Então o versículo 9 ele diz assim: não tínhamos. Aliás, deixa eu ler algumas frases, a parte desse versículo, uma frase bem curta, né? Que quando é uma parte do versículo que quando Paulo fala assim: depois nos chamou para a sua obra santa. Nos chamou. Mas ao falar sobre nos chamou, ele fala que ele nos salvou. Então há uma cadeia nessa situação. Uma cadeia de quê? De fatos relacionados à vida de quem quer ser usado por Deus. Primeiro ele tem que ser salvo. Sabia que existem muitas pessoas que estão aí falando? Esses dias mesmo eu ia dar uma palestra em um determinado local e eu falei para a pessoa, mas você é salvo? Aí eu disse, mas isso aí, então, não sei o quê, puxa vida, como que pode? Como que eu vou para o campo de batalha sem saber qual o propósito daquilo? Sem saber sobre o que fazer, o que eu vou fazer, se é realmente aquilo? Apareceu um determinado candidato político que o jornal, um certo jornal aí uma vez falou, olha, ele não sabe, ele tem toda uma ideia do que fazer, mas quando ele chega lá ele não sabe o que fazer. Ele não sabe para onde vai. Então, em outras palavras, o indivíduo está que nem cego em meio a tiroteio. Não sabe para onde vai, para onde fugir. E então você. A primeira ideia de alguém que quer ser usado por Deus ou quer ser uma pessoa diferente, tem que ser salvo. Salvo para viver uma vida esplêndida
Em outras palavras, falando em outras palavras, seria uma vida regada de alegria, de paz, uma vida de bem com Deus, uma vida de bem com a vida, como dizia aí uma certa palestrante, uma certa personalidade, persona, né, da mídia também, né, de bem com a vida, né, e essa frase tem sido muito copiada, né, por falar nisso, né, mas então eu preciso ser salvo, e aí quando eu sou salvo, diz o apóstolo Paulo, que ele depois nos chamou para a sua obra santa. Depois vem a questão do chamado, né? Ele nos coloca em situações que é para a gente corresponder, para a gente sentir. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou hoje tomado de uma responsabilidade, uma obrigação. Sobre mim pesou esta obrigação. E ai de mim, como o apóstolo Paulo, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, cada um de nós que tivemos uma experiência com Deus, uma experiência de salvação em Jesus, nós vamos poder estar cônscios ou inteirados da ideia de que eu preciso ser um vaso nas mãos do Senhor. E é interessante que existe uma canção chamada Vaso Novo, alguns chamam de Vaso Novo, mas eu acho que o nome é outro, né? Mas nessa canção diz que, quando diz quero ser um vaso novo, e aí ela vai divagando e chega num momento que ela diz, para ser um vaso é mister uma vida de fé e pureza. É mistério, ou em outras palavras, é necessário, é preciso uma vida de fé e pureza. Fé é o pilar, é um dos pilares para você fazer algo estrondoso para Deus. A fé. Fé é necessário de uma vida, aliás, é necessário, é mistério, é necessário uma vida de fé e pureza. Pureza é vida de santidade, né? Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a ação de Deus na sua vida sem a santidade, sem o poder dele, do Senhor na sua vida. E aí diz, mistério é uma vida de fé e pureza revestida, olha só, revestida do amor divinal. Então, alguém que diz, eu sou uma testemunha, eu sou cristão. Antigamente eu sou do caminho. Nós somos do caminho. E muito antigamente aqui no Brasil, nós éramos chamados de crentes, né? Hoje, aí ficaram aquelas gozação toda, aquela perseguição de gozação, de piadinhas, né? E aí mudaram para evangélicos. Hoje está a mesma coisa, voltou a mesma coisa. Aí muitas pessoas já estão falando, não, eu sou cristão. Tá? E vão achincalhar com os cristãos, vão execrar os cristãos, que essa é a perseguição. Agora, você está numa rodinha aí, você fala que é budista, não, é isso aí. Esse é o caminho, vai nessa. Vai nessa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. Então, Paulo falando, ele fala que ele nos salvou e nos chamou para a sua obra santa. Aí ele continua dizendo, já ele muda para outro versículo, né? Aliás, ele não, mas Deus tomando ele, né? Usa ele, né? E aí no versículo, aliás, no versículo 10 agora, né? Ele fala, foi tudo ideia dele, um dom preparado para nós em Jesus muito antes que soubéssemos que existia. Deus sabia que um dia você ia
se aproximar dele, um dia que você ia se entregar a ele, e ele já tinha um pacote para entregar nas suas mãos, que era o dom. A Bíblia fala de alguém que era tão ansioso, que era tão. Que desejava tanto esse dom. E esse alguém é um personagem muito interessante. É Eliseu. A Bíblia diz que ele queria porção dobrada do seu superior. Eliseu é uma espécie de ajudante. E, em outras palavras, um ajudante de Elias, mas também um aprendiz. E como aprendeu, né? Na prática. Muito na prática. Quando a gente aprende na prática é uma maravilha, né? Alguns mestres de obra falam que eu sei mais que o engenheiro, porque eu aprendi na prática. É bem verdade que a gente não pode desprezar a teoria, né? Devemos ler e ler e ler. Se você quer ser um crente conhecedor da palavra, um crente que sabe aonde pisa, um crente que sabe dar informações, orientações sobre aqueles que te pedir razão da sua esperança, leia. Mas leia em primeiro lugar a palavra, a Bíblia. Leia a Bíblia. E aí, quando você lê a Bíblia, você vai se inteirando de certas situações, e aí vai levantando certas inquietações, e o Espírito Santo vai te orientando. E de repente, se você adquire um livro evangélico, um bom livro evangélico, e você vai ler sobre aquele assunto, e aí você vai aprender muita coisa, porque você vai ter não só um autor que foi ali tomado de Deus também, explicando o assunto para você, mas você vai ter a ação do Espírito Santo na sua vida, te convencendo de pecado, te ajudando a libertar. Que isso aconteça na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para a glória de Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, e depois a gente continua. Um grande abraço.